Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de palestras aqui pela RTV Harmonia, aqui pelo Centro Espírita Irmão Agostinho. Sempre sentimos muito bem quando aqui estamos e na certeza de que todos vocês que nos acompanham nesta noite estão também felizes por aqui estar e poder aproveitar esta noite, aproveitar esse momento. Momento esse que nós sempre realizávamos nas dependências do Centro Espírita Irmão Agostinho, mas como já há um bom tempo vemos fazendo, né? Estamos aí online e aproveitando a oportunidade que a tecnologia nos dá para podermos levar um pouquinho daquilo que cada um de nós prepara, cada um de nós trabalha para podermos, assim, aprendermos um pouco mais. Que Deus abençoe todos nós. E eu quero convidar todos, então, neste momento, para que possamos juntos elevar o nosso pensamento. Aquele que quiser fechar os olhos, fique muito à vontade. Aqueles que quiserem permanecer com os olhos abertos, não tem problema. Mas nós direcionamos o nosso pensamento ao nosso Criador e pedimos a Ele que nos dê paz, nos dê saúde, nos dê harmonia. Ao nosso Mestre amado Jesus, que sempre olha por nós, que nos ajuda através do seu amor, da sua bondade também, que todos nós possamos senti-lo esta noite. Que a espiritualidade amiga, que são os enviados do Mestre amado, nós possamos também senti-los e, acima de tudo, compreendê-los. Pedimos também pela nossa irmã Josi, que fará a palestra da noite, que ela receba toda a harmonia que precisa, toda a paz, e assim possamos ter uma noite bastante agradável. Que assim seja feito, então. Bom, gente, durante a minha a minha oração, né? A gente já citou o nome dela, a nossa irmã Josi, que está sempre com a gente, né, Josi? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. E vamos para mais uma conversa da noite, né? A gente sempre fala que é uma troca. É um bate-papo, né? É um bate-papo, né? Você levanta, né, o conteúdo aí e a gente vai aprendendo junto. Acho que isso é importante. Josi, escolher um tema bem propício, né? Eu acho que é um tema, diante de toda a situação que nós estamos vivendo, um assunto até pertinente realmente, né? Sim. E para mim, com certeza, todos já sabem da situação, nós vamos acompanhar aí atentamente, porque vivenciar esse momento, né, vivenciar a morte do corpo físico, nem sempre, por mais que tenhamos compreensão, nem sempre, aparentemente, estamos tão preparados quanto imaginamos, né? É dolorido, é triste, mas eu tenho certeza que a sua fala, o que você preparou para a gente, vai nos ajudar bastante. Fique à vontade, Espero que ajude mesmo, né? Porque o momento eu acho que é bem propício. Então vamos lá. Vamos lá. Ok, então vamos lá iniciar o nosso tema da noite. E bem propício, né? Eu acho que nesse momento, o que a humanidade tem mais medo realmente é da morte. É um tema, fica um pouco até às vezes difícil da gente estar falando, né? Porque já a própria palavra, a gente tem dentro de si, né? Esse não seria preconceito, né? Não é bem a palavra, mas esse medo mesmo, né? A morte, já a própria palavra, né? Já nos deixa um pouco apreensivos, né? Então, o objetivo da nossa
conversa de hoje é realmente desmistificar a morte, apresentando-a como um fenômeno natural da vida. Ressaltar que a vida real é a vida espiritual, né? É a do espírito. Estamos aqui de passagem. E compreender que a morte, ela não é o término, né? Mas sim um momento de transformação, né? De um processo contínuo que é a vida. Então, diz a história o seguinte. Um homem, ele transitava por uma estrada deserta, altas horas da noite. Estava escuro, sem luar, sem estrelas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam muitos assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou, assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um bico de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneu-se. Seu perseguidor era apenas um velho burro acostumado a acompanhar os que por ali passavam. No entanto, quando a gente fala essa história, ela vem trazer para a gente, né? Esse medo que nós temos, comparando com o medo da morte. E o bico de luz nada mais é do que o processo de despertamento, de luz, de entendimento do que seria a nossa vida após a morte. Então, se nós formos analisar, o espiritismo é o nosso bico de luz, né? Que ele vem consolar, vem nos trazer conhecimento sobre a continuidade da vida após a morte. E aí Allan Kardec, ele traz uma frase muito inteligente, que ele diz o seguinte: nenhum homem que tenha vivido conhece mais sobre a vida depois da morte que eu ou você. Toda religião simplesmente desenvolveu-se com base no medo, ganância, imaginação e poesia. Então, é de muito tempo, né, que vem esse processo de intimidação, de medo da morte. A morte dirigia-se para uma cidade e no caminho encontrou-se com o prefeito que saía para uma viagem. A morte então lhe disse: levarei comigo 300 dos seus moradores. Após alguns dias, o prefeito, retornando à sua cidade, tomou conhecimento de que o número de mortes atingiu mais de 1.300 habitantes. Encontrando-se novamente com a morte, perguntou-lhe por que mudara de ideia com relação ao número de pessoas que levaria. A morte então respondeu: de fato, vim buscar 300 pessoas. As outras 1.000 morreram só de medo. Essa história também ela é bastante significativa para a gente, né? E nos dá aquela ideia do trauma que o homem sempre teve em relação à morte. Então, muitas vezes, esse medo, ele nos condiciona, né? Ao longo da história, ele está condicionado, né? Ao longo da história da humanidade, não é verdade? Porque nesse momento, a morte, ela vem trazer para a gente algo de terrível. A gente vê ela como uma forma apavorante, né? Porque sempre a gente teve aquele aspecto da morte, né? Como aquele fantasma ósseo, né? Que traz a foice ali, né? Para estar aniquilando, né? Então, realmente, são poucos
São poucas as pessoas que não têm medo da morte. Nesse momento, por exemplo, o medo é grande, não é verdade? E às vezes não, muitas das vezes, só o medo vem trazer uma desorganização física, emocional, né, espiritual, e ocasionando muitos transtornos, né? Algumas doenças que às vezes a gente não precisaria passar, alguns desequilíbrios, vamos pensar assim, nesse momento. A gente intensifica a nossa dor diante deste momento. E aí nós perguntamos, por que este pavor? Aí lá no capítulo 2 do Céu e Inferno, tem as causas do temor da morte. E aí, o primeiro deles diz que é sobre o instinto de conservação da vida. Então, a gente tem dentro de nós, quando fomos criados lá, simples e ignorantes, então nós temos em nós, foi embutido em nós, esse instinto de conservação da vida. Porque senão seria fácil, por qualquer motivo, né, a gente querer retornar ao mundo espiritual. É o que ocorre com o suicídio, não é verdade? Nós temos também outra causa do temor da morte, é o temporário esquecimento da vida espiritual, de onde nós viemos realmente, de qual é a real vida nossa, que é a vida espiritual. E o conteúdo religioso, né, que ofereceu muito tempo uma visão distorcida, né, desse rompimento dos laços materiais, né? E o receio também do aniquilamento da vida, porque muitos acham que a vida, a morte, aniquila a vida, que tudo acaba, que não tem nada além da morte, né? Isso por falta de informações corretas a respeito do futuro, do espírito, da alma, né? Daquilo que nós estamos destinados. E eu acho que o maior deles, realmente, é a falta de informação. Aí vem aquela historinha que nós vimos lá no começo, do bico de luz. Quando nós temos a luz, o entendimento, tudo fica melhor para a gente, né? Tudo fica bem mais claro, mais fácil de se aceitar, né? E aí, que diferença faz esse bico de luz em nossas vidas? O que o Espiritismo faz em nosso benefício? Lá na questão 85, diz o seguinte: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então, olha quanta coisa o Espiritismo vem trazer para a gente, vem iluminar, né? Para nos confortar, nos consolar. E aí a resposta diz: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, aí são as consolações que o Espiritismo vem trazer para nós. Aí, lá na questão 132, diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Então, qual é a finalidade da nossa reencarnação? Da nossa encarnação aqui no presente momento? É fazer o espírito, é nos fazer progredir, né? Evoluir até a perfeição. É dar continuidade ao espírito de cumprir a sua parte na obra da criação, né? É conceder ao espírito a oportunidade de expiar as suas faltas cometidas lá no passado, né? Coisas que cometemos lá no passado. E possibilitar-nos realizar tarefas na condição também de missionários. Aí o Livro dos Espíritos traz, lá na questão 134, que é a alma? É um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? É o espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo.
A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal que se purificam e esclarecem, que é o que acontece, né? Estamos aqui encarnados, passando por um processo evolutivo, mais um passo na nossa caminhada evolutiva, né? E aí, continuando nesse esclarecimento, nessa consolação que o Espiritismo vem trazer para nós através do Livro dos Espíritos, nós temos também lá na questão 149, que sucede a alma no instante da morte, volta a ser espírito, né? Volve, ou seja, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, né? Quer dizer, aquele momento que veio para a encarnação, para cumprir o seu trajeto e o seu retorno, né? Aí, na questão 150, vem trazer para a gente sobre a alma após a morte. E Kardec faz a seguinte pergunta: a alma após a morte conserva sua individualidade? Olha que lindo isso, né? Somos individuais? Sim, jamais perdemos a nossa individualidade. Que seria ela se não a conservasse? Então, são coisas, né? São questões, posicionamentos que vêm trazendo esse consolo que tanto precisamos neste momento, né? Que estamos vivenciando diante deste medo que muitos estão passando. Aí, continuando, nós temos também a questão 153, que diz o seguinte: em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Olha, quer melhor explicação do que essa questão 153, né? Ela vem trazer realmente todo aquele resumo. E olha que frase linda do Chico, dizendo assim: a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Ou seja, nós não perdemos o que somos, a nossa essência. Nós damos continuidade de onde paramos. Santo Agostinho traz um poema muito bonito e diz o seguinte: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome, que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo. O que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vidas? De suas vistas, perdão. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Que lindo poema de Santo Agostinho, trazendo para a gente essa grande consolação, né? E aí, lá no Céu e Inferno, Allan Kardec traz uma frase também que diz o seguinte: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Novamente aqui o nosso bico de luz, né? Conforme a gente vai clareando o nosso entendimento do mundo espiritual, esse temor da morte, ele diminui,
porque a gente consegue entender que só vamos fazer uma viagem. Quer dizer, vamos retornar. Estamos em viagem e vamos retornar para a nossa casa. E o que vamos encontrar depois da morte? Olha o que diz Chico. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno, criados por nós mesmos. Aí aqui vem aquela questão, né, entre o paraíso, o inferno, o céu, né? O que nós vamos encontrar do outro lado não são lugares específicos, não existe exatamente o céu predestinado, o inferno eterno, né? O que existe é o grau de consciência que nós temos, porque nós podemos viver o céu ou o inferno aqui mesmo. Então, o momento que iremos, né, passar após a morte depende muito do que nós construímos aqui durante a vida. E ainda há tempo de fazermos essa mudança, né, de irmos nos preparando melhor para quando nós tivermos que fazer essa passagem, o nosso retorno. Agora, existem alguns casos que eu vou estar pedindo licença para vocês. Tem casos aqui até conhecidos, mas está no livro, então não tem problema nenhum de eu estar falando os nomes abertamente, tá? Eu vou estar usando agora o livro, não sei se todos conseguem ver aqui, Morte, do Orson Peter Carrara. Inclusive, algumas coisas que eu peguei aqui para nossa conversa também está aqui no livro, tá bom? Então, o primeiro caso é o caso da Camila. Diz o seguinte, eu vou estar resumindo, tá? Para não ficar muito extenso os casos, tá? As histórias. Camila tinha um temperamento irritadiço. Descontrolava-se com facilidade, impaciente por natureza, mas muito competente profissionalmente. Apesar do comportamento, era respeitada até pela idade e pela experiência. Aposentou-se após décadas de profissão. A idade avançada, e agora a doença em estágio grave, levou-a à internação no mesmo hospital onde serviu durante tanto tempo. Entre os diálogos, perguntas sobre como seria a vida após a morte, seria ela recebida por alguém querido? Encontraria um campo florido por ambiente de recepção? Havia mesmo a vida após a morte? O médico que a assistia era espírito e falava-lhe das realidades da imortalidade. Ela rebatia, relembrando os tempos idos de intolerância e rebeldia. Mas ele lhe dizia que o sofrimento sereno de agora, a resignação ativa e, principalmente, a mudança de caráter nos últimos tempos, especialmente de internação hospitalar, seria muito benéfico para ela. Ah, paizinho, meu paizinho, que felicidade, obrigado por vir me buscar. O médico julgou tratar-se de um delírio e falou-lhe, não, Camila, é o doutor Jorge, que está aqui, que fala com você, não é seu paizinho. E ela respondeu serena, ainda de olhos fechados e com a voz pausada. Eu sei, doutor, eu sei, mas meu paizinho te acompanha, está do seu lado e sorri para mim. E veio me buscar. Ah, eu estou tão feliz, tão feliz. E aí a gente vê nesse caso, né,
a importância do momento enfermiço antes do retorno ao mundo espiritual. É um momento de preparação, né? E a gente nunca está desamparado. A gente viu aqui nesse caso que o próprio pai veio em seu auxílio, né? Nesse momento que ela faria o seu retorno. Então, nós sempre vamos receber o amparo. Não devemos temer este momento. Que sempre alguém que já foi estará de braços abertos para nos receber ao nosso retorno. O segundo caso diz o seguinte: 50 anos de casados para o exemplar casal. Uma biópsia na esposa indicou, no entanto, uma cirrose hepática. Justamente ela que nunca esteve enferma. Exames constatam hepatite do tipo B. Quando descobriram, não havia mais remédio. Porém, os caminhos de Deus são sábios. A família toda pôde receber, através da enferma, as dádivas da harmonia e da serenidade pelos lábios da própria mãe e esposa querida. Com muita serenidade, no dia da comemoração das bodas de ouro, já hospitalizada, reuniu a família. Falou aos filhos, genros e noras, que procurassem viver uma vida de amor, através da compreensão, da tolerância, da união, do respeito mútuos. Por fim, dirigiu-se ao marido e pediu que tirasse sua aliança. O marido, embriagado pela emoção, perguntou o que deveria fazer. Ela respondeu com palavras vindas do coração: guarde-a, pois a ti pertence, pois para onde vou, não precisarei dela. E o que mais nos deixa feliz é pensar que esses laços de amor, respeito e dignidade jamais se perdem ou rompem, não é verdade? Ela, mãe e esposa, dedicada, partiu, mas o amor entre eles permanece inalterável. Isso tudo porque somos imortais. Então, esse depoimento, né, esse segundo caso, é um depoimento de amor, onde a pessoa teve uma vivência serena, harmônica, e deu exemplo disso aos seus familiares, né? E mostrou também, nos mostra também, que o que realmente levamos nessa viagem de retorno é o que somos. É o processo, é o que conquistamos de evolução, né? É todo o processo dessa nossa vida aqui. Tudo que nós construímos, é isso que retorna junto de nós. O terceiro caso, esse caso todo mundo conhece. Eu vou pedir licença para o seu Milton, que nós vamos estar falando do caso do Milton. O amigo Milton dos Santos, deixa eu começar um pouquinho mais embaixo, para não estender mais. Vamos lá. Meu querido filho Miltinho, dinâmico e atuante, jovem espírita da reunião de Jaú, São Paulo, da região, perdão. Engenheiro formado e de comportamento carinhoso. Entusiasmava-se com a divulgação espírita. Nas últimas semanas de sua existência física, suas preocupações estavam voltadas para a organização do primeiro encontro da criança espírita e para o especial evento de comemoração dos 15 anos do encontro de mocidades e juventudes da região de Jaú. Na semana que antecedeu o importante evento espírita, que reuniu jovens na cidade de São Carlos, fez-se importantes recomendações. Aqui é o seu Milton descrevendo e o Orson que escreveu, tá?
que eu abordasse mais o tema morte nas reuniões públicas do Centro Espírita Irmão Agostinho, em Brotas. Que no caso da ocorrência de sua desencarnação, por qualquer motivo, que eu mantivesse postura serena, fizesse a prece no velório, que deveria ser no centro espírita e com muita simplicidade, e erguesse a cabeça, sem entregar ao desânimo, para continuar vivendo com alegria e valorizando a divulgação espírita. Naquela semana, estávamos todos muito alegres. Ocorreu, porém, a desencarnação de um filho de pessoa muito ligada à minha família. Procurei transmitir ao amigo que confiasse em Deus. O amigo, porém, transtornado pela desencarnação prematura do filho, disse-me que eu dizia aquilo porque não era seu filho. Compreendi os momentos de dificuldade e silenciei. No sábado do evento em São Carlos, Miltinho e a noiva Antônia, mais os amigos Marquinhos e João Carlos, estavam radiantes. Organizaram tudo com muito carinho. Estavam felizes pela realização, já há uma semana e com grande êxito. À tarde, saíram de viagem. Viagem curta. Acidente fatal vitimou Miltinho e João Carlos. Comoção geral na cidade. Como pais, eu e Julinha sofremos muito, mas recordamos as palavras de Miltinho, proferidas nos seus últimos dias. Erguemos a cabeça, mantivemos a confiança em Deus, postura que causou grande impacto no amigo que também tivera seu filho vítima de acidente automobilístico há 15 dias. Proferimos a prece no velório, simples como ele pediu. E neste momento, o conhecimento espírita foi de fundamental importância para a manutenção da serenidade e do equilíbrio. O nosso bico de luz, né? No momento do sepultamento, à saída do centro, o companheiro José Antônio Castilho, de São Carlos, proferiu bela abordagem sobre a imortalidade à luz da doutrina espírita. Apesar do sofrimento causado pelo impacto, mantivemos a serenidade e a confiança em Deus, como recomenda a doutrina espírita. Na verdade, percebemos depois que ele, Miltinho, meu filho, nos preparou para a sua própria desencarnação. Aí, então, continuando só mais um pedacinho aqui, perante a desencarnação do Miltinho, a gente não sabia se estava preparado ou não, mas graças a Deus, a doutrina deu um respaldo muito grande e uma força, porque a gente encarou a morte dele com naturalidade, porque sabíamos que ele não deixava de existir e que ele ainda continuava vivendo. Então, a doutrina foi para mim a maior consolação. Novamente, o nosso bico de luz, né? A nossa iluminação, que vem nos orientar, vem nos ajudar, nos amparar, nos confortar, quando nós temos esse momento onde que nós perdemos entes queridos, né? Que, é claro, que é difícil para qualquer um perder uma pessoa que a gente ama, né? Que está no nosso convívio. Mas a aceitação desse momento é muito importante, né? A ajuda que nós temos que dar para quem retorna ao mundo espiritual nesse momento, não com a nossa revolta, né? Mas com as nossas orações, com as nossas lembranças, porque a saudade vai ficar, né? Mas embora essas distâncias físicas existam, nós podemos nos encontrar pelo pensamento, pelas nossas lembranças, né? Pelas recordações, nos nossos sonhos,
Quantas vezes nos encontramos com os nossos entes queridos durante a nossa noite de sono, né? Através dos nossos sonhos. Afinal, essa separação, ela é temporária, como nós já falamos, é apenas uma viagem. Em um momento feliz. E só para retomar, então, a gente sempre lembrar de estar no momento de separação, nesse momento, né? A gente sempre está levando pensamentos positivos para a pessoa que retorna, porque ela precisa muito mais do que nós aqui. É claro que a saudade, como foi falado, né? A saudade vem, a tristeza vem, não é verdade? Nos assola, mas a gente tem que ser forte o suficiente para estar mandando pensamentos positivos, né? Ajudando a pessoa neste momento. É muito importante. Então, vamos lá, continuando. Diferentes situações de morte. Nós temos a morte natural, que a questão 154 vem trazer para a gente, que é o esgotamento dos órgãos em consequência da idade, né? O homem, então, ele deixa a vida sem perceber. É como se fosse uma lâmpada que se apaga, né? Por falta de uma alimentação, né? Então, lembrando sempre que não somos esse corpo, nós somos almas imortais. Aí nós temos a morte por acidentes, né? Que muitas vezes pode ser decorrentes da nossa imprevidência ou descuido, das nossas precipitações ou invigilâncias, mas também das nossas provas ou expiações. Lembrando que as provas são situações que aceitamos, né? Na nossa preparação da encarnação, são solicitadas por nós, sugeridas muitas vezes, né? Para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. E a expiação são consequências dos nossos equívocos lá do passado, né? É aquela reparação do mal que causamos pela nossa consciência. Então, é a nossa consciência que nos conduz. Nós temos as mortes através das guerras, né? Que a questão 742 a 745 traz sobre esse assunto. Ainda ocorre isso pela predominância, né, da natureza animal no homem, a sede de poder ainda e o egoísmo que predomina, né? As enfermidades é outra forma de retornarmos ao mundo espiritual, que as questões 93 a 95 vêm trazer sobre o perispírito, né? Então, as enfermidades nada mais é do que um filtro, uma limpeza do nosso perispírito, daquilo que nós fomos cravando durante as nossas existências, né? As enfermidades também, lembrando que muitas vezes ela se prolonga com o objetivo de trazer reflexões para a nossa autoavaliação. É um momento muito precioso para a gente. Aí nós temos também a eutanásia. Aí a gente lembra daquele filme Como Eu Era Antes de Você, né? Existem países que a eutanásia, ela é legal, né? Então, mas a eutanásia, ela pode comprometer esse instante tão importante para a vida imortal da alma, né? Pelo prejuízo do corte da vida, né? A pena de morte também, que lembrando que a pena de morte, se uma alma ela é nobre, ela vai poder perdoar, mas se um espírito não tem muita compreensão, ele ainda é meio rebelde, ele pode tornar o perseguidor de quem o executou. Então, são meios de retorno ao mundo espiritual, mas alguns meios não são muito lícitos, né? Não são de uma maneira muito adequada para retornarmos ao mundo espiritual. Outro seria o suicídio, que as questões 943 a 957 vem trazer sobre o tema, lembrando que o suicídio é uma grande ilusão, porque sabemos que a vida continua, né? E sabemos também que a pessoa que chega nesse ponto, ela não quer tirar a vida, mas simplesmente se livrar do problema e ela não sabe como fazer,
né? E depois disso, é claro, vem o sofrimento pelo remorso e pelo arrependimento, quando se percebe que a vida continua e aquele sofrimento permanece junto. Aí nós temos também várias obras que falam sobre o assunto, Memórias de um Suicida, com Ivone Pereira, aí temos Lições de um Suicida, de Abel Sidney. E para aqueles que perderam a vontade de viver, nós temos também o Jamiro, né, dos Santos Filho, nosso companheiro também, que tem o livro Tente Outra Vez, e também Para Não Perder a Vontade de Viver. Depois temos também o homicídio, que na questão 746 traz também sobre o assunto. Então, quem tira a vida de seu semelhante, ele interrompe uma encarnação, gerando para ambos futuro reequilíbrio, um desequilíbrio entre ambos, né, que futuramente terá que fazer esse reequilíbrio de novo, né? E aí vem trazer como consequências a revolta, muitas vezes a vingança, e muitas vezes os casos de obsessão, né? Porque quando não se tem muita compreensão, você não vai aceitar que a sua vida foi interrompida, aquela encarnação que você programou foi interrompida por outra pessoa. E às vezes nessa revolta, você vira um vingador, um obsessor da pessoa que o fez. Aí também nós temos as mortes coletivas, que as questões 737 a 741 também vem trazer para a gente, né? E geralmente essas mortes, elas causam espanto, né, para todos. Acidentes de ônibus, de avião, os atentados, deslizamentos de terras, né, terremotos, tempestades, enfim, tantas maneiras que se tem essa volta ao mundo espiritual coletivamente, né? Aí são quadros expiatórios ou provacionais coletivos, né? Aí tem uma bagagem individual de cada um e coletiva também, num todo, né? Pertencente ao planejamento espiritual antes de retornar ao plano físico aqui, né? Aí, outra coisa também que às vezes as pessoas não aceitam muito, ficam indignadas, é as crianças, né? É o retorno ao mundo espiritual jovem. Aí também as questões 197 a 199 vem trazer para nós sobre esse assunto. Então, a duração da vida de uma criança, ela pode ser para o espírito que nela está encarnado, o cumprimento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, né? E sua morte, muitas das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais, né? Não podemos especificar exatamente que é isso ou aquilo, são possibilidades, né? Lembrando sempre que uma criança, o corpo de uma criança, existe aí um espírito, né, que habita esse corpo e um espírito que já teve várias vivências, né? Aí temos o aborto, nas questões 344 a 360, que é um ato criminoso. Para aquele que sofre o aborto, causa uma grande perturbação pela interrupção, né, do recomeço de uma nova existência. Aí também podendo ocasionar a obsessão para os autores do aborto. Também, qualquer caso que interrompa uma encarnação, ela vem trazer, né, consequências aí para uma vida futura e para as pessoas envolvidas no caso, né? E nada melhor do que a frase que Jesus nos disse para comprovar que a nossa vida continua, que nós não somos eternamente aqui nesse planeta, que nós estamos de passagem. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Que é a maior comprovação, né, de que a vida continua. E aí, para a gente
encerrar, eu quero ler para vocês, que eu achei muito, muito bonito esse texto. Não tem autor, é um autor desconhecido. E diz o seguinte: se eu morrer antes de você, se eu deixar o corpo antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer o demônio, mostre que talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí, então, derrame uma lágrima. Eu talvez esteja presente, invisível, para você. E se não der para enxugá-la, não tem importância. Eu sei que outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa na outra dimensão onde estiver. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficarei muito feliz vendo você olhar para Ele. Você acredita nessas coisas? Então, ore para que nós vivamos como quem sabe que vai desencarnar um dia e que morramos como quem soube viver de acordo com a lei de Deus. Agora já sabemos que nós somos companheiros que caminhamos para o céu. Céu que principia na terra, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo seu começo. Bem, se acontecer de eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Muito obrigada. Desculpe aí do transtorno que tivemos no meio, na interrupção, e espero ter contribuído para esta noite, para o momento em que estamos vivendo. Obrigada. Muito bem, Josi. Obrigado a você pelas suas palavras, pela preparação que você teve. Eu sei que não é fácil, né? Colher todas essas informações e buscando para poder juntar tudo e fazer um desenrolar legal. Eu sei que não é fácil. Mas juntar os pedacinhos, né? Mas foi muito bom, acho que ajudou bastante, esclarece bastante, né? E isso vai ajudando a gente a refletir mais e mais sobre a questão da vida e, por que não, da chamada morte, né? Que, como você bem disse, não existe. Sim. Vamos só agradecer aqui antes da gente fazer o encerramento, Josi. Bom, tem o César, a Áurea que está com a gente, o Luiz também está com a gente, a Laís, quem mais aqui? Luiz, César também, está normal, aqui eles falaram que estava normal depois da sua... a Laís estava com a gente também, a Ivonete também, Bressan, todo mundo com a gente. Bom, quero agradecer, né, de coração aí, Josi. Não posso deixar, né, de lembrar aqui do seu Milton lá com a família. A Josi diz que estão todos reunidos lá. E o seu Milton pediu para parabenizar aí pela sua palestra, Josi. Obrigada. Muito bem.
Tinha bastante coisa que a gente podia discutir sobre esse assunto, né, Josi? Eu acho que é um assunto bem cativante, é um assunto realmente que mexe com todo mundo, porque todo mundo vai passar por isso, literalmente, né? Mas, devido ao nosso tempo, nós vamos encerrando, mas com certeza vamos bater muitos papos ainda a esse respeito. Sim, podemos, em outro momento, trazer o tema para bate-papo mesmo, né? Exatamente. Bom, vamos encerrar então, Josi. Você encerra para a gente? Vamos, encerro sim. Oi? Perdão? Não, é que tá tossindo, eu tô tossindo, não tô conseguindo tá ok. expressar aqui. Tá ok. Então vamos, neste momento, silenciar os nossos corações, a nossa mente, nos colocar em agradecimento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, podendo vivenciarmos tantas coisas boas, apesar do que estamos vivenciando no momento, mas temos muitas coisas boas na nossa vivência, muitas coisas a agradecer. Agradecer até o que estamos vivenciando de ruim, porque são esses momentos que nos fortalecem, que nos ensinam, que nos dão direções para que nós não sigamos, talvez, por caminhos obscuros que estávamos percorrendo, muitas vezes nos recolocando no caminho certo. Vamos ter fé em Deus, vamos acreditar que tudo vai passar. E se tivermos que retornar, que retornamos com alegria, pois a vida continua. Deus nunca nos desampara, está sempre presente nas nossas vidas. Somos nós que muitas vezes nos distanciamos através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Vamos aproveitar mais no momento para nos prepararmos mais para quando tivermos que fazer o nosso retorno. Agradeço a todos nesta noite, a espiritualidade que sempre nos acompanha. Que tenhamos uma boa noite e chegando a mais um final de semana e que a sequência da semana também seja de muita luz e paz a todos. Que assim seja. Muito bem. Então, que assim seja. Josi, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer ao carinho de todos vocês que nos acompanharam, que ficaram com a gente até agora. Espero que todos tenham um final de semana muito agradável, de muita paz, de muita harmonia, muita saúde também, e que possamos retornar aí na próxima quinta-feira com mais uma noite de palestra. Josi, fique à vontade. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau.